E agradecer aí a fala do Léo. Eu fui anotando algumas coisas, assim, que me instigaram também. Eu já trabalhei no sistema prisional como assistente social durante um ano, foi meu primeiro emprego. E eu sempre volto a esse tema, né, em virtude também de outras leituras que eu faço, né? E é bacana ouvir essa deixa, né, sobre a necropolítica quando aparece na fala desse promotor, porque é a partir dela que a gente consegue começar, então, a discutir o que é a necropolítica. Primeiro, eu preparei uma apresentação e vamos conversando daí, tá? Por que que eu fiz essa apresentaçãozinha? Porque eu acho que é bacana para ir ilustrando alguns pontos dos intelectuais que falam sobre a necropolítica, né? Para além da minha apresentação também, já que esse é um termo que ainda suscita um pouco de dúvidas ou até mesmo curiosidade. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Pois bem, política da morte e pandemia. Eu fiquei pensando assim, como começar essa fala, né? Sendo que é um tema tão pesado e a gente está num sábado, né? A gente começa pelo básico, né? Como que a gente tem acesso a informações que confirmam essa ideia da ação necropolítica sobre a nossa sociedade em tempos de pandemia, né? Então eu fui entrando em vários sites e recortando algumas notícias. E aí eu fui dessas notícias fui destacando, né? Por exemplo, a gente tem uma aqui de 12 de julho. Por que o coronavírus mata mais as pessoas negras e pobres no Brasil e no mundo? A gente pode começar por essa pergunta, né? E eu queria que vocês ficassem se interrogando, né? Por que que esse vírus, né? Por que que essa pandemia, ela surte esse efeito sobre essas populações, as negras e pobres? Outra notícia é do dia 4 de agosto. Entidades temem risco de genocídio entre indígenas isolados com o avanço da Covid-19 e grileiros. Qualquer pessoa que estudou a história da América Latina, dos povos autóctones, sabe o efeito, né, do contato dos povos originários com essas doenças. E com a pandemia da Covid-19, não, com a Covid-19, aliás, não tem sido diferente nesse aspecto. A diferença é que agora a gente tem um governo que fomenta e suscita muito mais o avanço desse tipo de risco, desse tipo de exposição à morte, né, da população indígena. Aqui eu tenho uma outra notícia que vai versar sobre um outro tema que também tem a ver com a necropolítica. Até quando as populações dos países em desenvolvimento serão cobaias de testes clínicos? Isso é uma notícia de ontem, dia 6 de agosto. Ontem não, enfim, do dia 6 de agosto. Olha que interessante, né? Os testes das vacinas dos laboratórios ingleses, dos laboratórios alemães, franceses, eles estão sendo desenvolvidos, né, aliás, foi a proposta, em alguns locais ocorreu, em outros não, de serem testados com populações de países africanos, com países da América Latina. E esse é um outro aspecto que a gente pode pegar, assim, para vocês já irem pensando no que é a necropolítica. Essa vacina, ela para ser testada, ela vai ser testada primeiro em uma população específica, que não é a dos cidadãos ingleses, dos cidadãos alemães, dos cidadãos franceses, enfim, são dos países africanos, dos países da América Latina, tá? E nós, no fim, acabamos agradecendo pela possibilidade de sermos cobaias, entre aspas. Aqui uma outra notícia que vai partir aí do nosso governo, né? A assessora de Paulo Guedes, que é chefe da Superintendência de Seguros Privados do governo federal, comemorou um número elevado de óbitos por coronavírus no Brasil. E aí ela diz: a morte de idosos melhorará nosso desempenho econômico, pois reduzirá nosso déficit de pensão. Veja bem, qual é o cálculo que a assessora do Paulo Guedes faz? Como o idoso ele é um sujeito que acessa pensões, acessa aposentadorias, com a morte dele, muito possivelmente isso vai exonerar os cofres, vai permitir que esse valor não seja mais repassado a ele. Então, no fim, a morte desses idosos, e aí os idosos a gente tem que entender que são os idosos pobres, né, idosos oriundos aí da classe trabalhadora, vai ser positiva na leitura dessa assessora. Aí algumas menções ao nosso excelentíssimo, porque não dá para evitar. Bolsonaro faz piada com a aplicação retal de ozônio no tratamento da Covid-19. Isso tem alguma coisa a ver com a necropolítica? Não diretamente, mas é sempre bom lembrar do tipo de pessoa que foi colocada na presidência, né? E a outra, brasileiro tem que ser estudado. Pula no esgoto e nada acontece, diz Bolsonaro. Isso tem a ver sim com necropolítica, tem a ver com um ramo obscuro da ciência chamado eugenia, tá? A ideia de que uma população como a brasileira, por exemplo, por ser
essa população já exposta a tanto risco, a tantas doenças, a uma ausência de saneamento básico, ela poderia ser exposta ao risco de contaminação. Afinal, se ela pula no esgoto e sobrevive, por que ela não vai sobreviver a um vírus que, no máximo, causaria uma gripezinha, né? Na leitura, enfim, do nosso presidente. Aí outra notícia, vamos lá. Coronavírus, lotação nos ônibus do transporte público de Campinas se repete no segundo dia de retomada do comércio, dia 9 de junho. Então, vocês imaginem o seguinte, né? A classe trabalhadora não pôde fazer distanciamento físico, né? Porque ela precisa vender a sua força de trabalho para sobreviver e porque a gente sabe que o auxílio emergencial ele representou mais um conjunto de entraves e empecilhos do que uma possibilidade, né, para que as pessoas pudessem atravessar a quarentena de maneira segura. Então, a partir daí, vocês entendem o que significa entrar num transporte coletivo lotado em meio a uma pandemia. Vamos outra aqui, ó. Primeira vítima do Rio de Janeiro era doméstica e pegou o coronavírus da patroa no Leblon. Olha só que interessante. Esse é um vírus que chegou tão rápido ao nosso continente através das classes privilegiadas, né? Então, os 3 primeiros casos notificados eram de brasileiros que estavam voltando de viagens na Europa, e todos eles haviam em algum momento passado pela Itália. E o caso dessa doméstica é um dos exemplos de pessoa da classe trabalhadora que, exposta ao vírus, acaba morrendo, né? Sendo que essa doméstica ela não foi para a Europa, né? Quem foi para a Europa foi a patroa dela. Isso aqui é uma síntese também da tragédia que significa, ou que representa esse vírus, no contexto das diferenças de classe em nosso país. Isolamento social é menor entre população mais pobre, diz estudo. Desigualdade social deixa a população de baixa renda mais vulnerável ao coronavírus. Por fim, quais as medidas para a população de rua na pandemia? Pessoas desabrigadas estão entre as mais vulneráveis à doença e às implicações econômicas da crise por ela causada. É um conjunto de notícias bastante extensas que nos apresentam o que a gente pode chamar aí de um mural da maneira como essa pandemia ela impacta na nossa sociedade. E a partir disso a gente começou a ver termos sendo utilizados para explicar as ações, ou as omissões do governo, né? E um deles era a necropolítica. E aí eu fiquei pensando, quando eu comecei a ver esses termos, inclusive no interior do serviço social, mas esse pessoal está fazendo referência à necropolítica do Mambe, que é um autor camaronês, enfim, e estavam, né? E aí acho que a ideia hoje é explicar um pouquinho o que é a necropolítica para a gente refletir sobre a pandemia e o risco que as populações vulneráveis estão expostas. Todavia, para entender a necropolítica, a gente tem que entender primeiro o que é biopolítica. Porque a necropolítica é um conceito que deriva da biopolítica. E daí como que a gente começa então falando sobre a biopolítica? Biopolítica ela é oriunda do pensamento de um filósofo francês chamado Michel Foucault. Ele, na década de 70, escreveu alguns livros, ele deu alguns cursos no Collège de France, e ele cunhou o termo biopoder e biopolítica. Sucintamente, o que é biopolítica, então? Biopolítica é o processo de entrada da vida humana na gestão política. Veja bem, entre o século XVII e o século XVIII, nós temos uma mudança radical na organização societária. Vamos pensar no exemplo que o professor Leonardo trouxe. O professor Leonardo ele falou do processo de exploração da classe trabalhadora em sua formação e na maneira como o sistema prisional, de certa maneira, ofertou um conjunto de opções a essa população sobrante. E como também um exemplo acerca das formas de punição a essa classe mais pobre, né? E aí o que Michel Foucault vai falar sobre isso? Michel Foucault ele foi o intelectual que pensou essas populações. Michel Foucault escreveu um livro sobre a loucura a partir dos asilos. O Michel Foucault escreveu um livro sobre a sociedade disciplinar e para isso ele elegeu as prisões, as fábricas. O Michel Foucault ele sempre buscou essas populações à margem para conseguir entender a maneira como as relações de poder fomentam e formam sujeitos e subjetividades. E aí o que é o biopoder, então? Entre o século XVII e o século XVIII, você tem um conjunto de relações de poder, apoiadas em formas de saber, que vão tentar quantificar a população. Veja bem, a classe dominante ascendente burguesa percebe que a classe que produz a riqueza não é ela, né? Não é o burguês que produz a riqueza. Quem produz a riqueza é a classe trabalhadora. Mas para que a classe trabalhadora pudesse produzir riqueza, e riqueza que é riqueza material, já que a gente está longe ainda do capital especulativo, era necessário que essa população tivesse saúde para ser explorada.
E como você assegura isso, então? Você assegura através de um conjunto de dispositivos disciplinares e de biopoder, que vão desde índices de natalidade, passando por formas e políticas de fomento à vida. Então, todo um conjunto de estratégias que servem para o fortalecimento da população e da sobrevivência dela, para que ela possa ser melhor explorada, começam no século XVIII. E o Michel Foucault avança ao longo dos séculos para chegar à seguinte conclusão: a biopolítica, o biopoder, atua sobre a vida. E ele faz com que essa vida seja o mais potente possível. Então, essa vida potente precisa ou ela demanda de um conjunto de estratégias. Vamos pensar, por exemplo, na vacina. Está todo mundo querendo uma vacina para o coronavírus. O conjunto ou a história acerca das campanhas de vacinação ou da vacinação enquanto estratégia de fortalecimento da população, ela é oriunda do saber biomédico e é uma estratégia biopolítica. Aí vocês podem estar se perguntando, biopolítica é algo ruim ou é algo bom? Não interessa, não é nem bom e nem ruim. A questão que importa são os efeitos dela. É a maneira como a gente consegue analisar o que ela se propõe a fazer e quais são os efeitos dela na sociedade. E aí, pensando, por exemplo, esse quadro que eu trouxe da vacina, né, enquanto estratégia biopolítica. A gente sabe hoje, no quadro da pandemia, o risco que a gente corre. Mas há um elemento central na biopolítica que vai ligar ela com a necropolítica. Que daí a gente vai entrar agora na necropolítica, tá? A necropolítica ela é oriunda do Attila Mbambe. Ele é um filósofo camaronês que escreve um conjunto de estudos, tem um conjunto de pesquisas que vai pensar a África a partir do que a gente pode pensar do processo de saque da África. O que aconteceu? O processo de colonização das colônias americanas, principalmente, foi um processo de saque da África completo, né? Se levou da África aquilo que ela tinha de mais rico, que era a sua população. Você pensa na quantidade de pessoas que são levadas de um continente para o outro e dos efeitos históricos e materiais que isso ocasiona nesse continente africano. Então, o Attila Mbambe ele vai partir dessa questão. Por quê? Porque um intelectual como Michel Foucault, ele pode entender o que é biopolítica, mas ele fala de um Estado, como o francês, que é um Estado colonizador, né? A França ela tinha diversas colônias pelo mundo, inclusive na América Latina. E o Attila ele vai pensar a biopolítica, mas a partir de um outro lugar, que é da necropolítica. O que, que ele vai querer, o que, que ele vai nos dizer com isso, então? Ele vai dizer o seguinte: o passado colonizador, a qual certos países não podem abrir mão, porque é parte constituinte da nossa história, vai nos dizer o seguinte: o racismo é um traço estrutural. E o racismo ele nos permite dizer quais são as populações que podem viver e quais são as populações que podem ser deixadas para morrer. No caso da biopolítica, ela é uma estratégia de biopoder cujo qual a possibilidade de retirada da vida só é possível por via do racismo de Estado. Se a biopolítica ela fomenta a vida da população, então como que a gente pode ter um genocídio da população negra na sociedade brasileira? Como que a gente pode ter o genocídio da população indígena? O racismo de Estado no interior da racionalidade biopolítica, e aí entra também a necropolítica, funciona por via desse corte, de um racismo que se dá no processo de estatização da vida. Veja, quando a vida humana entra na política, ela passa a ser manipulável. Então, quando a biopolítica, o regime, né, de poder gestado na biopolítica, precisa matar, ele vai matar por via do racismo de Estado. E o racismo aqui ele não é apenas o preconceito contra certos grupos étnicos. É muito além disso, porque existe um tipo de racismo de Estado que se volta, por exemplo, à classe trabalhadora, historicamente. Historicamente, o Brasil, por exemplo, teve movimentos eugenistas, desde a década de 30 avançando por décadas. E a eugenia ela falava qual era a classe trabalhadora apta a ser explorada. Exemplos, da Liga Brasileira de Higiene Mental, quando precisava fortalecer o discurso do embranquecimento da população brasileira, ela omitia os dados sobre o etilismo na população dos imigrantes italianos e inflava os dados do etilismo na população negra, porque a população negra ela não era o ideal de classe trabalhadora naquele momento, e ainda não é, né? Sabemos disso mediante o racismo de Estado ao qual ela está submetida. Então, o que acontece dentro desse racismo de Estado, passando agora para a necropolítica?
E aqui eu vou ler com vocês, tá bom? A biopolítica, ela sempre supôs uma fronteira entre populações a serem protegidas e populações potencialmente descartáveis. No limite, para que algumas populações possam viver, outras devem poder morrer. Isso se aplica de modo geral aos pobres, mas em países formados pela escravidão, como o Brasil e Estados Unidos, aplica-se especialmente à população negra. Como cidadãos, são em princípio protegidos, mas seguem potencialmente matáveis se for na defesa da população rica e branca. Não por acaso que os dois países em que o discurso temos de escolher entre a vida e a economia ganhou mais força foram países de passado colonizador, no caso o Brasil e os Estados Unidos. Mas esse discurso diz algo também sobre um futuro próximo possível. Um mundo em que as elites já se acostumaram à ideia de que seus ganhos são incompatíveis com gerar riqueza para todo mundo, e em que o aquecimento global faz com que não haja mais mundo para todo mundo. Em um planeta assim, a população a ser protegida é muito maior, e a população matável também é cada vez maior. Por isso, o que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos deve ser visto como um experimento social que abre um precedente histórico muito grave. Em duas das maiores democracias ocidentais, em meio à maior crise sanitária de um século, dois governos estão, em nome da utilidade econômica, desobrigando-se abertamente de qualquer responsabilidade na proteção da vida, rompendo o pacto biopolítico com seus cidadãos. Em ambos os países, os governos têm mobilizado a luta de uma parte da população contra outra, pessoas de bem contra os comunistas, brancos contra os negros e imigrantes, como cobertura para abandonar a proteção da vida em geral, deixando que a sorte e a desigualdade social decidam quem deve viver ou morrer. Aqueles que não pretendem nada para impedir um futuro em que as condições de vida sejam cada vez mais exíguas e grandes desastres cada vez mais comuns, certamente estão tomando nota. Em resumo, talvez o Brasil ainda seja o país do futuro, como nós dizíamos algumas décadas atrás. Apenas o futuro que está muito pior. O que eu quero então dizer com isso? Finalizando aqui a exposição e entrando em algumas reflexões. O que eu quero dizer com isso então, gente? É assim, o neoliberalismo, ele não é só um sistema econômico. Ele é, como o capitalismo, uma forma de produção de vida e forma de produção, inclusive, de subjetividade na própria constituição da classe trabalhadora. Veja bem, vamos pensar em dois exemplos, né, bem simples, sobre a maneira como o neoliberalismo nos faz enxergar questões que seriam sucintamente de classe, mas passam a ser vistas de maneira individual, como o neoliberalismo pressupõe, né? Somos todos empresas e não cidadãos, né? Vamos pensar no exemplo do entregador, que essa semana foi atacado, né, no momento da entrega, por um homem que estava dizendo para ele coisas horríveis sobre o fato do rapaz não ser branco, sobre o fato do rapaz ter inveja dele. Se você entra nas redes sociais, esse lugar onde a política se faz hoje, né, a praça pública é hoje a rede social, todo mundo está fazendo uma crítica ao fato do cara que ataca o rapaz ser gordo, ou o fato do cara ser um racista, enfim, tudo isso. E o pai dele foi à delegacia e disse o seguinte: gente, meu filho ele é esquizofrênico, ele não estava tomando a medicação. Ou seja, você tem aí um processo de patologização do preconceito, né? Mas o que eu quero chamar a Sim. atenção para isso? O problema não é que isso tenha sido dito. O problema é a gente não conseguir fazer a mediação dessa fala com o discurso das elites. O que esse homem fala para esse entregador, esse trabalhador superexplorado, extremamente pauperizado, é tudo o que as nossas elites sempre pensaram. Se a gente conseguisse Uhum. parar o linchamento social individual a esse sujeito e entender que isso é a vocalização de um preconceito de classe e de um tipo de racismo de Estado muito evidente, a gente conseguiria talvez avançar enquanto classe, para pensar a sociedade em que a gente está inserido. Um outro exemplo ocorreu essa semana. Uma jovem, uma criança, uma mãe, aliás, teve a guarda da sua filha tirada em virtude do fato de ter levado a filha para um ritual de iniciação no candomblé, se eu não me engano. E a avó evangélica faz uma denúncia e a guarda da criança é perdida pela mãe por causa disso. E aí a questão é que todo mundo que vai defender a mãe da criança A, por a estar mãe. exercendo
por estar exercendo o direito dela de levar a filha à religião, à filosofia de vida que ela exercita, está atacando a avó por ser evangélica, né? Então, se coloca uma religião contra a outra. Quando não se parte do Sim. suposto seguinte, as religiões de origem afro, de raiz afro, elas sempre, e aí a Mila pode falar muito melhor do que eu sobre isso, depois a gente pode abrir para a Mila, sempre foram alvo de todo tipo de preconceito. Curiosamente, na década de 80, os evangélicos também eram. Se tiver algum evangélico aqui da velha guarda, sabe que na década de 80 ser evangélico no Brasil não era algo fácil, não. Então, quando a gente tinha a pastora criança, vocês lembram daquele meme da pastorinha de 12 anos fazendo culto lá? Ninguém tentou tirar a guarda da mãe dela. Mas num terreiro, numa Sim. religião de raiz afro, isso é um problema sério. Esses são dois exemplos da maneira como a gente tem analisado de maneira equivocada expressões muito tenazes do racismo de Estado. Mas isso não é Sim. ainda o que eu chamo de necropolítica. Necropolítica é quando a gente permite que o Estado produza um tipo de norma eugênica sobre aqueles que podem viver e aqueles que podem morrer. Ela se dá da seguinte forma: você quer o auxílio emergencial? Para acessar o auxílio emergencial, primeiro você precisa ter um smartphone. Depois você precisa ter um chip. Depois você precisa ter conexão com a internet. Depois que você consegue conexão com a internet, você precisa ter um CPF válido. Uhum. Sendo que a gente sabe que basta você não votar numa eleição e não justificar que você vai ter seu CPF deletado. Quando você vai fazer um levantamento, por exemplo, com população de rua ou entre os catadores de material reciclado, você vai ver que a maior parte desses sujeitos não tem nenhuma dessas coisas. Ou seja, o auxílio emergencial ele foi pensado dentro de uma lógica do consumidor, não do cidadão. Porque para você acessar o Sim. auxílio emergencial, teoricamente, você precisava ser primeiro um consumidor, não cidadão. Se você era um Uhum. consumidor, era porque você tinha celular, chip, plano e acesso à internet. E CPF válido. Caso contrário, você não acessa. Você não tem acesso ao benefício. E aí o que acontece então? Dentro desse quadro, com um montante de sujeitos que não conseguiram acessar o benefício, obviamente que essas pessoas continuam se lançando ao risco da contaminação. E esse risco da contaminação é o quê? É você pegar o ônibus lotado, é você não conseguir fazer o distanciamento físico de maneira adequada, porque ou você faz isso e trabalha e consegue o suficiente para o seu sustento e da sua família, ou você morre por inanição, ou você é expulso da sua casa. O que a gente tem hoje é uma violação do pacto biopolítico, isso é muito claro. Não se trata mais de um governo ou de um Estado que pensa na população enquanto produtora da riqueza material, mas enquanto uma população que tem um conjunto de dispensáveis muito grande. E esses dispensáveis, eles estão em diferentes segmentos, né? O Léo falou de um deles, que é a população carcerária. Vejam bem, Uhum. vamos pensar na população carcerária a partir das indicações do Léo. A gente tem dois tipos de ilegalidade: ilegalidade de bens e ilegalidade de direitos. Todo o crime que se volta contra a propriedade privada é aquele que é dirigido às classes mais pobres. Já a ilegalidade de direitos é aquela cuja classe burguesa usufrui. O que a classe burguesa faz quando comete um crime? Primeiro alega que era doente. Olha, meu filho ele é esquizofrênico e não tomou os remédios. Ou então você paga uma multa, uma fiança. Isso. Basta ver a maneira como se noticia, por exemplo, situações envolvendo tráfico, quando você é uma pessoa negra da periferia e quando você é um branco de classe média. Ou a gente vai esquecer o episódio do tráfico do traficante das Najas aí, enfim, que era chamado de estudante ao invés de traficante de animais ou qualquer coisa do tipo. O que eu quero dizer com isso? A criminalidade ela tem cortes no seu interior, e o Léo ele evidencia isso muito bem. E a classe burguesa, ela nunca se vê na mesma situação que a classe trabalhadora, né? Mas para além disso, a gente tem a população de rua. População de rua que o governo lança benefícios, lança verba para que o morador de rua possa usufruir do distanciamento físico em hotéis ou pousadas. Mas quando esse recurso chega às prefeituras, vocês acham que as prefeituras, pelo menos das cidades de pequeno e médio porte, vão conseguir algum hotel, alguma pousada? Não, porque ninguém quer atender ou acolher população de rua, né? E eu falo isso porque eu trabalhei com população de rua como coordenador de centro pop durante um ano. Não é muito tempo, mas foi suficiente para entender como que se dá esse preconceito contra a população de rua. Para além disso, a gente tem os idosos.
Olha, a gente está passando por um momento em que a gente está correndo o risco de que nossas crianças voltem para as escolas. E aí, Uhum. enfim, né, para além do risco de contaminação das crianças, dos professores, dos profissionais que trabalham com as crianças, a gente também tem os idosos. Vejam, nosso país ele é, em boa medida, suas famílias chefiadas por idosos. Às vezes, num domicílio, você tem 4 gerações da mesma família vivendo. Você tem a avó, você tem a mãe, você tem a filha. O que acontece quando o idoso ele passa a ser visto como um mero cálculo? Quanto mais idoso eu perco, Oi? mais eu desonero os cofres públicos. É uma estratégia necropolítica. O que eu quero dizer com isso, então, para concluir? Porque senão eu vou ficar aqui divagando. A gente precisa entender que as expressões que nós vemos hoje do que ocorre, elas são, acima de tudo, questões de classe. De que não dá para partir de uma individuação extrema achando que tudo isso é explicado em torno de experiências ou questões subjetivas do indivíduo. A gente precisa partir da classe. E dentro desse corte, quando a gente entende que, na lógica necropolítica, a gente está deliberadamente expondo populações inteiras, os trabalhadores, e dentre os trabalhadores, os negros, os mais pobres, os indígenas, à morte, é em virtude de um projeto, né, de Estado, de governo, que é muito coerente com o tipo de racionalidade que as nossas elites possuem. E aí eu volto àquela frase, né? O futuro ele não vai se tornar melhor depois dessa pandemia. Nós não vamos sair melhores dessa pandemia. Nós vamos sair com uma tarefa muito grande, muito, muito grande, para conseguir reconstruir o nosso entendimento sobre o que é direito, para além da mera esfera mercadológica, para entender que numa situação como essa não dá para pensar num auxílio emergencial que coloca o sujeito como um consumidor e não como um cidadão. E, acima de tudo, de que vidas negras importam, de que não dá para ser conivente com práticas preconceituosas contra religiões afro, e que, enfim, a coisa não tá fácil, não tá boa, mas o ver jeito. A gente vai ter que brigar muito agora e depois da pandemia. Gisele, encerro por aqui.